Alô, alô? Seguinte, chat. Primeiramente, como é que eu posso dizer? Perdão pela coisinha que tá rolando aí no YouTube, que a gente não tá com vídeo há 13 dias, 14 eu acho. Mas eu tô com alguns vídeos extras, eu deixei gravado uns 4, 5 vídeos. E eu só vou ir postando. Pode ter certeza que nesse ano a gente vai ter vídeos todos os dias, pelo menos por um período meio longuinho, até monetizar o canal, que não vai demorar tanto, acho que em um mês já tá monetizando. Eu tô com por volta de 1k de horas assistidas. Isso não postando quase nenhum dia. Então imagina se eu postar todo dia, mano. É garantido. Esse mês, do dia 10 do próximo mês, estamos monetizados daí. Mas eu vou tentar manter uma média de pelo menos um vídeo a cada 2 dias, a cada um dia. Ou um dia sim, um dia não. Vamos reagir a um videozinho que saiu faz pouco tempo do. Pouco tempo, entre aspas. Do viralzinho. Olha esse. Deixa. Olhe esse rosto e você está morto. SCP-096. Logicamente ele está falando de mim. Que se você olhar meu rosto, mano, já era de tão feio que eu sou. Mas continuando, vamos dar uma olhadinha no como é que é esse aqui. SCP é um negócio que eu não tô tão acostumado em ver. Não tô tão acostumado. Eu já cheguei a ver, tipo, do pessoal contando, organização SCP, o, mas os monstros, assim, por dizer, eu não conheço a maioria. Eu acho que eu conheço um só, que é um lobo que tem uma máscara de caveira. É o único que eu conheço, mas esse daí acho que a maioria deve conhecer, não vou dizer pelos motivos. Mas enfim, vamos ver do que se trata esse vídeo daí. E olha eu aqui falando de SCP mais uma vez. Mas pô, tu não falou... E olha eu aqui falando de SCP mais uma vez. Mas pô, tu não falou que nunca mais ia falar de SCP? Então, eu falei que eu tava enjoado de falar sobre SCPs, mas eu nunca falei que eu nunca mais ia falar sobre, até porque SCP continua sendo um assunto interessante. E eu fiz um post no Twitter mostrando aquela foto do alpinista que dá pra ver 4 pixels do rosto do SCP-096. Caraca, eu achei que era esse aqui o bicho. Ah, tá. Esse pequenininho aqui, mano. Se não fosse o círculo, não dá pra ver, velho. Pior que eu também entendo Pior que eu também entendo, Viral. Ficar fazendo um monte de vídeos sobre a mesma coisa é meio tenso. É meio tenso daí. Imagina você ficar fazendo vídeo de react todo só sei lá. Pensar em alguém grande, só do Torá. Fica num tempinho da hora. Você fica num tempinho, é daorinha, mas depois. Dá uma enjoadinha, daí bem no finalzinho tem um negocinho. Eu também vendo no mesmo naipe, gravar Minecraft, gravar coisa. Mano, em geral, é bom sempre ficar fazendo uma coisinha diferente, então senão tua cabeça vai cansar, mano. Foto do alpinista que dá pra ver 4 pixels do rosto do SCP-096, que tinha escapado da contenção. E eu postei isso com a frase "agora se fudeu", pra ver se alguém ia pegar, e me impressionou a quantidade de pessoas que não sabiam sobre o Shy Guy. Daí eu fiz um post respondendo esse, dizendo que não ia ter jeito, que eu ia ter que fazer um vídeo sobre o 096. Daí, eis-me aqui. Não vai ser nem de longe o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo sobre ele. O tanto de vídeo de teoria que eu já fiz sobre ele não é brincadeira, mas vai ser o primeiro que eu vou estar fazendo depois de muito tempo falando Caraca, sobre ele não é brincadeira. esse daqui tá no Farmers 4, velho. Ah, é, esse daqui, velho. Nossa, tem até combo, mano. Dá pra fazer combo com os bichos. E se a foto do SCP-096 fosse colada no SCP-173? Os bichos faz combo, é que nem Isaac, que você tem que pegar os itens e combinar eles, e daí desbloqueia um combo novo. Mas vai ser o primeiro que eu vou estar fazendo depois de muito tempo, falando sobre o básico dele, e ainda contando essa história do alpinista. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para me ajudar com a meta de 1 milhão no ano que vem. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral e hoje eu vou te apresentar ao SCP-096, o cara tímido, e te apresentar de novo caso você conheça. O SCP-096 é uma criatura humanoide de mais ou menos 2 metros de altura que foi contido pela Fundação SCP, que, para quem não conhece, é uma organização secreta responsável por segurar, conter e proteger objetos. Esses negócios de SCP é no mesmo naipe que eu vejo do pessoal falar de Backrooms. Acho que tem um negócio novo que saiu. Não sei, caso que Backrooms já tá um pouquinho antigo. Acho que saiu alguma coisa parecida com Backrooms recentemente agora. Mas não vou me lembrar do nome. Sepá é aqueles. Sepá é aqueles. Qual que é o nome? Qual que é o nome? Aqueles ARG de comédia e terror? Provavelmente não, aqueles não, velho.
Acho que o Backrooms ainda continuou sendo mais recente, se pá. Objetos sobrenaturais, podendo ser criaturas, objetos inanimados ou até lugares, como no caso do SCP-3008, a IKEA Infinita. A Fundação usa classificações para determinar a dificuldade de contenção, sendo ela a Safe, que é dificuldade nenhuma, a Euclid, que é uma dificuldade moderada atribuída a todos os novos SCPs, e a Keter, que é uma contenção muito difícil ou até impossível. Lembrando que as classes querem dizer o quão difícil é, não o quão perigoso é. Acho que, mano, o pessoal tem uma cara de... Eu não sei... Tem que ver quem inventou esse daí. Se der certo um hackzinho, eu vou ver irradiar outros SCP e fazer, tipo, sei lá, um vídeo longo só lendo os SCP bem bizarro que tem. Porque eu tô ligado que são muitos, velho. São muitos. O pessoal tem, tipo, uma criatividade muito grande em fazer. Alguns têm uma criatividade muito grande em criar todo um personagem, criar toda a lorezinha dele por cima de como é que funciona aquela coisa, cara. Isso daí eu acho incrível. E se der, um dia a gente vai fazer o nosso SCP daí. Um que a gente vai chamar de Tigrinho e a habilidade dele é roubar todo o dinheiro teu. Então, algo pode ser inofensivo, mas ser um Keter, como algo pode ser hostil, mas ser um Safe. Dito isso, a classificação do 096 é um Euclídeo, porque eles sabem como manter ele sob controle, mas sabem que não tem como conter ele caso algo dê errado. Dá errado como, exatamente? Calma que eu já chego lá. O 096 é uma criatura humanoide magra e alta, que a mandíbula pode abrir 4 vezes mais do que a do ser humano. O que quer dizer que tomar uma mordida desse bicho, porque sim, ele morde, não deve ser nem um pouco legal. Os olhos dele são esbranquiçados, mas não dá pra saber se ele é cego ou não, porque ele... Essa imagem acho que pegaram no meme, velho, mas nem ferrando que esse maluco tem um dente só, que é aquela imagem de um dente que tem na maioria dos memes. Não reage a nenhum estímulo visual. Só que isso não quer dizer necessariamente que ele é cego, só que é burro ou inanimado. Os pesquisadores não identificaram nenhum sinal cerebral superior, então o 096 não é considerado sapiente. É só um animal que age por instinto. Na maior parte do tempo, o 096 fica trancado dentro de uma cela 5x5 olhando para uma parede. Ele é dócil e não faz nada o dia todo. É como se ele ficasse inerte a maior parte do tempo, tipo em stand-by, saca? Ah, Viral, mas por que ele não é um safe então? Lembra que as classificações se dão por dificuldade de contenção e não por perigo. Mas se ele é tão tranquilão, por que seria tão difícil de conter? No caso, não é que ele é difícil de conter, e sim é impossível de conter quando ele entra no estado ativo. O estado ativo acontece quando alguém olha no rosto dele. Se alguém, qualquer um, observar o rosto do SCP-096, não importa se é pessoalmente, por vídeo ou por foto, vai colocar ele no estado ativo. Olha isso, mano, isso daqui é bizarro, velho. Isso daqui daria, sabe o que daria? Um ótimo filme de terror, velho. Eu não sei se já tem, acho que deve ter um que é o Verdadeiro Desafio, ou o Smile. Não vou me lembrar muito bem, mas acho que Smiley não é, velho. Você acha que era verdade o desafio. Que você, independente do que você olhasse sobre essa criatura, você era alvo dela, independente. Nossa, o tanto de filme de terror, acho que da hora que daria com esses SCP, mano. Acho que não tenho nem noção, mano, porque, nossa, parece que vai ser muito, nesse estágio que ele se torna impossível de conter. E também é aqui que ele vira a própria morte, inevitável e imutável. Por quê? Bom, primeiro que ele começa a chorar. Depois, mas daí é eu aí todo dia. Esse barulho estranho. Depois ele grita. E é no grito que ele começa a perseguição frenética atrás do alvo. A Fundação já fez testes o suficiente para chegar em uma única e simples conclusão. Como é que essa fundação fez esses testes aí, mano? Por favor, que não tenha... Que seja como tenha sido com prisioneiro, No momento em que o SCP-096 sai do seu modo calmo e vai para o modo ativo, não há forças humanas nesse mundo que sejam capazes de impedir o progresso dele. O corpo do SCP-096 é indestrutível. Já tentaram metralhadoras, bombas, antitanques, os próprios tanques, tudo que era possível e impossível para tentar parar o Shy Guy. Se fazer assim, taca ele num buraco negro, mano. Duvido daí que ele saia dali, mano. Eu duvido que ele consiga fazer alguma coisa pra conseguir sair do buraco negro. Aí se sair do buraco negro, daí... Só lamento, meu bom.
absolutamente nada funcionou, porque o corpo desse desgraçado é simplesmente indestrutível e, pra piorar, sem motivo. Pior que a gente não tem nenhuma origem pra tentar entender do porquê que ele é assim. Ele só é. Assim como a maioria dos SCPs. A velocidade dele varia entre 35 km por hora até o número que está redigido, mas tem 3 dígitos, o que significa que pode ser entre 100 e 999 km por hora. Isso é o que eles conseguiram registrar, porque a velocidade do 096 depende da distância que o alvo está dele. Então talvez ele poderia acelerar muito mais se quisesse, até uma velocidade de 4 dígitos ou mais. Se depende da distância do alvo dele, é potencialmente uma velocidade ilimitada. Não tô dizendo que é isso, mas é uma possibilidade. No momento que o 096 chegar no alvo, que a fundação apelida de SCP-096 dígito 1, ele vai fazer o mais óbvio, que é matar, aniquilar, devastar da face da Terra. Só que o mais sinistro é que ele faz isso sem deixar nenhum rastro do pobre coitado. Não se sabe exatamente o que ele faz, até porque não... Cara, é como se pegasse a pessoa e como é que fala? Deletasse ela da existência. Não só literalmente, mas qualquer vestígio dela. É como se apagasse. Não dá pra olhar enquanto ele faz isso, mas dá pra deduzir que ele devora a vítima inteira, considerando o... Mas e se eu colocar uma gravação, gravar assim ele, gravar ele atacando, colocar no chat GPT ou em alguma IA e falar, ó, eu quero que você desfoque o rosto desse monstro. Daí ele, mano, daí é GG, você olha aquilo lá, não precisa nem olhar pro rosto do monstro, mano. Já dá pra saber muita coisa do que ele faz daí. Quanto a sua mandíbula abre. Só é estranho que ele continua magrelo apesar disso, mas deve ter alguma explicação, só que eu não sei qual é, se você me perguntar. A biologia em si dele é toda estranha. Depois que ele termina o serviço, senta no chão e fica recuperando a compostura, até voltar sozinho pra cela, onde ele já considera como um lar. Você lembra do SCP-682, o Lagarto Indestrutível? A Fundação fez vários testes pra tentar eliminar ele de uma vez. Eu acho que se eu for fazer isso daqui, tem que ser aqueles SCP não que tem, como é que fala? Que tem falha, que tem um defeito, qual que é o nome? Que tem um negocinho que faz ele perder daí. Deixar um bicho indestrutível é daorinha, é legal, mas eu acho que fica mais naipe se ele for, tipo, mega forte e ainda assim ter uma fraqueza. Que ele possa perder e ser contido. Que nenhuma, absolutamente nenhuma, deu certo. O lagarto faz jus ao título: indestrutível, imortal, invicto. Chama do que quiser, ele não morre por nada. Os testes envolviam tentar destruir ele com outros SCPs, e um desses SCPs que foi colocado para tentar matar o lagartão foi o 096, indestrutível contra indestrutível. Só que com essa batalha, uma verdade foi revelada sobre o 096. Se ele não conseguir matar o seu alvo depois de várias tentativas, ele desiste. Sim, simplesmente desiste. É claro que isso vem depois de muitas tentativas da parte dele. Se ele vê que não consegue de jeito nenhum fazer o alvo parar de se mexer, ele só vai ficar chorando, arranhando o rosto, parar e voltar de onde ele veio, deixando pra lá. Foi o que aconteceu na cela do 682. Eles ficaram lutando por muito tempo, o 096 deixou o 682... Então é tipo que nem o Denji contra aquele demônio em um dos capítulos, onde os dois eram imortais e o Denji ficou desferindo tanto golpe crítico e tanto golpe no demônio que o demônio só virou pra ele e falou: Denji, pelo amor de Deus, cara, me mata, eu não tô aguentando mais. Dois só o bagaço, mas morto não. Ele desistiu só. Então, pra quem pergunta o que aconteceria se o 096 encontrasse um alvo que não conseguisse matar, tá aí a resposta. Ele só desiste. E tem uma história interessante do 096 envolvendo um ex-alpinista, no mesmo arquivo chamado Incidente 096-1A. Os funcionários estavam lidando com mais uma brecha de contenção do 096, que até então não se sabia a verdadeira motivação por trás dela. Oficialmente, a brecha aconteceu porque um ex-alpinista viu uma foto do 096 que ele tirou sem querer. Na brecha de contenção, o 096 destruiu a gaiola que ele estava e matou vários funcionários que... Não é possível, cara. Não é possível que o bicho vai atrás de você mesmo se você vê 4 pixels dele. É pior que você colocar na IA, então... Pera assim, ó. IA, delete a cabeça... Só a cabeça do bicho.
Aí ele fica se movendo sem cabeça. Aí não dá, mano. Aí é impossível de ver o rosto dele. Viram o rosto dele sem querer. Quando ele saiu da instalação, ele passou por várias cidades e rodovias, matando vários civis inocentes por terem olhado no seu rosto. A MTF teve que prever o caminho que ele ia fazer para tirar os civis. No momento do incidente, o Dr. Dan tinha inventado uma tecnologia de ponta, de acordo com ele mesmo, que ia servir para a MTF poder olhar no rosto do 096, só que sem olhar diretamente. O nome era Scramble. Era um óculos ou um visor que conseguiria, em tempo real, borrar o rosto do 096. Daí não precisaria colocar um saco na cabeça dele, por exemplo. O problema é que nenhum computador no mundo podia fazer isso ser seguro o suficiente, porque mesmo o mais rápido tem uma fraçãozinha de segundo de delay, isso por causa do fluxo de luz. Que nem o doutor mesmo diz, computadores são rápidos, mas não mais que a luz. O que aconteceu foi que, de uma equipe inteira, só 3 sobreviveram a esse incidente. No fim, foi descoberto que 2 doutores, o Alexei e o Dan, tinham feito um complô para que esse incidente fosse orquestrado. Isso era para mostrar que o 096 tinha que ser eliminado de uma vez por todas, porque ele era uma bomba relógio, e bastaria uma única imagenzinha dele se espalhar pela internet para que toda a humanidade fosse... Aí já era, mano. Aí, nossa, que nem eu falei, se colocassem isso aqui pra um filme de terror, ia ser um filme de terror muito bom. Imagina, mano, que saiu uma imagem, alguém pega essa imagem e coloca em qualquer lugar, em tudo que é lugar possível, em TV, em coisa da internet, mano, já era. It's over humanidade. Aí, como é que vai ser o bichinho lá? Como é que vai ser o 096? Mano, vai fazer a festa. Condenada. E esse incidente foi para mostrar que o 096 seria simplesmente imparável se quisesse. E é óbvio que eles foram condenados. Alexei foi executado logo de cara. Já o Dan ficou responsável pela terminação do 096, matar o 096. E depois que ele fizesse isso, aí sim ele seria executado. Porque foi um incidente sem precedentes, que não poderia passar impune de jeito nenhum. Mas eu acho que você quer saber quem é o alvo principal e a imagem que desencadeou isso tudo, que rolou? Pois bem, um ex-alpinista foi viajar para um lugar que é redigido, mas pela quantidade de caracteres é o Himalaia. Então, ele tirou essa foto. Só que ele não... Não é possível, velho. Olha o tamanhozinho disso daqui, mano. Não tem como ver. É impossível. Mano. Sabia que no fundo, bem lá no fundo, tinha o maldito do 096. E não... Se eu olhasse isso aí, mano, eu ia falar, pô, é um pedacinho de palito. É um erro da câmera, velho. Tinha como ele saber mesmo. Quer saber por quê? Porque só tinham 4 pixels. 4 malditos pixels do rosto do 096. Isso foi o suficiente para desencadear o bicho, fazendo ele percorrer uns 15 mil quilômetros atrás desse alpinista, só para matar ele. Eu acho que deu para reparar que distância não é um empecilho pro 096. Ele não vai parar até te pegar. Esse incidente mostra pra gente que não importa se você reconhece o rosto do 096 ou não. Não importa se você consegue enxergar o rosto dele ou não. Se você ver Tá, uma coisa, o corpo dele muda, né, dependendo de algumas coisas. E se, tipo, eu estiver voando, tipo, muito alto, tem como esse bicho me pegar, tipo, só pelo pulo? Ou ele cresce o corpo dele e consegue me pegar? Um único pixel do rosto dele, você tá morto. Os únicos jeitos de conseguir olhar pra ele é com o rosto dele borrado, coberto ou distorcido, porque aí ele não considera. Pinturas também não causam esse efeito, por isso é safe olhar pras pinturas. Agora, você viu qualquer coisinha da cara dele, já era. E de novo, você não precisa saber que viu, basta ver. Por essas e outras que os doutores quiseram mostrar para o Conselho O5 que era uma furada manter esse SCP vivo, que era melhor considerar ele um classe Keter e matar ele de uma vez. Uma pena que o método que eles usaram foi tão extremo. Mas o que você acha? Me diz aqui nos comentários. E aproveita e se inscreve aqui no canal para me ajudar com a meta de 1 milhão no ano que vem. Agora um salve pros abençoados que se tornaram... Show. Agora aqui a coisinha de membro, GG. Mano, esse negócio aqui eu vou ver um dia pra gente pegar. Eu vou reagir a vários vídeos SCP. Daí, sei lá, uns 30, 25. Aí sim a gente vai fazer um compiladaço e fazer uma tier list dos melhores SCPs daí. Mas vamos ver. Se vocês curtirem, a gente pode fazer.